A outra é de Robson Alberto. É mais uma afirmação e ele quer só que confirme. Os equivocados são os espíritos em evolução e não as instituições religiosas que predominou na história. É isso? É que as entidades religiosas, assim como na Terra, são formadas, essencialmente, são representadas pelas criaturas humanas, né? As entidades religiosas, sejam elas de que credo forem, trazem, na verdade, através dos seus, vamos dizer, no caso dos médiuns, expositores, a religião católica, padres, sacerdotes, pregadores nas regiões evangélicas, né, ou qualquer outras religiões, são representantes. O problema das instituições não é a instituição em si, é a criatura humana, que ainda no processo evolutivo tem muitas falhas, tem muitos desacertos, é uma criatura ainda que não adquiriu o processo evolutivo indispensável para compreender que toda oportunidade, todo ensejo que traz a cada um de nós deve ser gratificante, ou seja, devemos aproveitar cada minuto para fazer tudo que pudermos, porque de repente pode ser os últimos minutos de nossa vida no corpo físico. Então, é indispensável que aproveitemos o tempo na prática do bem. Agora, o que se quer dizer é que, historicamente, e para isso a gente tem os registros, né? A igreja primitiva começou com os discípulos, começou, em geral, nas catacumbas, né? Nos esconderijos, naturalmente porque os cristãos eram proibidos. Depois foi se desenvolvendo, principalmente a partir de 50, 60 depois do Cristo, nas igrejas primitivas, igreja de Pedro, igreja de Paulo, e foi se cimentando e se distribuindo como a mensagem de Jesus. O que acontece como sempre? As mensagens primitivas falavam da Boa Nova, falavam dos exemplos do Mestre e dos seus ensinamentos. À medida que chegamos ao terceiro século, e que naturalmente oficializou-se a religião cristã, começaram as mudanças políticas, o entendimento não só da religiosidade, as alterações de certas expressões contidas nos primeiros evangelhos, e naturalmente começou a haver uma outra força política e até mesmo uma força poderosa, que era uma força econômica. Inclusive impunha as regras e muitas vezes aqueles que não o seguissem eram simplesmente considerados insubordinados. E então eram não só expulsos, como suas terras eram dominadas e suas benfeitorias e seus títulos eram também retirados. Dessa forma que o homem é que, naturalmente, no decorrer do tempo, foi esquecendo os princípios básicos de uma doutrina que é toda bondade. A doutrina de Jesus é uma doutrina de amor. Fora da caridade, é dita, não tem salvação. Então, quando alguém, a pretexto de qualquer doutrina ou de qualquer pensamento religioso, deixa de praticar a caridade, não está seguindo aquilo que foi enunciado pelo Mestre Jesus, que é a caridade, a tolerância, o perdão, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o amor às criaturas, o entendimento de que não podemos julgar ninguém, porque à medida que julgarmos, haveremos de ser julgados. E, acima de tudo, que é indispensável compreender para que, se nós teremos, na verdade, uma sequência de vida que nos assegure a elevação espiritual, só há um roteiro. E esse roteiro foi proposto pelo governador da Terra, por aquele arquiteto que é responsável pelo poder divino, pelo planeta Terra. E ele nos deixou um legado. E esse legado é da maior autoridade espiritual que conhecemos. É um Cristo de Deus. Ele nos diz que só há um caminho. O caminho do amor. A verdade que explica a vida e a imortalidade. Tá? E a vida que mostra que, onde estivermos, em espírito ou não, somos seres imortais. Porque o corpo físico abriga o espírito. O corpo físico perece e o espírito continua. O corpo físico, por si, não tem significado maior, a não ser como instrumento para o espírito visitá-lo e seguir no seu trajeto evolutivo. O que vale, na verdade, é o trajeto espiritual. Então, pensando em tudo isto, nós deveremos de dizer,
Ave Cristo, Senhor e Mestre, pelos ensinos que nos destes, e mais do que isto, pela consagração de uma revelação extraordinária, que é o Pentateuco de uma doutrina que fala sobre a imortalidade. E diz, sem preconceitos, sem separação, inclusive, de credos. É uma filosofia que deixa de uma forma experimental conteúdos para meditação. Ela é autônoma. Ela respeita o livre-arbítrio. Ela não pode ser determinante como as religiões heterônomas, em que há, na verdade, seres que dominam e que determinam o que os outros precisam fazer. A autonomia espiritual é sagrada. Os nossos espíritos deverão de responder sempre pelo arbítrio dos nossos atos. Haveremos de ser por aquilo que fizermos. E haveremos de responder por aquilo que não fizermos também. Então, cabe aos nossos espíritos responder por tudo que fazemos. Mas temos o sagrado direito de escolher, inclusive, para onde desejamos ir. E essa escolha que faz com que todas essas quartas-feiras, como todos esses programas que acontecem na TV Chico Xavier, tragam para nós alicerces, instrumentos, para que decidamos, através do nosso livre-arbítrio, qual a nossa pretensão. Porque eu pergunto a um homem inteligente, qual é a pretensão do querido amigo que nos ouve? Ouvir e esquecer daqui a 2, 3 horas o que ouviu, ou ouvir e perquirir, avaliar, refletir, dissecar, mesmo até que diga eu não concordo, mas eu avaliei, mas vi que ali havia um fundamento, ali havia algo interessante para a minha interpretação. Então, meu irmão, abra a sua alma, abra a janela e acredite que, se você desejar seguir aquele que é o roteiro, com certeza alcançará o sucesso. Vamos em frente como irmãos, mãos dadas, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui existem alguns credos, como a doutrina dos espíritos, que revela fatores que nos permitem ser melhor do que éramos antes, através da compreensão que não morremos. É toda centralizada numa filosofia experimental e numa ciência profunda que mostra, acima de tudo, e que atesta que a vida prossegue. E se a vida prossegue, é indispensável meditar na reencarnação, que é a única explicação possível para as desigualdades, para as fragilidades, para as dívidas de tantos, para as benesses de outros. O passado volta no presente, para que, vivendo hoje, construa-se um futuro. E assim esta doutrina é maravilhosa, pelo seu esclarecimento, mas deixa a profunda liberdade de decidirmos o que queremos fazer e para onde pretendemos ir. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.